Todos acharam? Amém. Amém. Fácil, né? Muito fácil de achar. Provérbio 2:6 diz o quê? Do Senhor é a sabedoria, e da sua boca o entendimento e o conhecimento. Poder sentar. Já estou abençoando, já estou orando, agora vamos entender o propósito da sabedoria. Amados, sabedoria não é algo tratando de espírito, não é algo que você adquire numa faculdade, não é algo que você adquire numa escola, não é algo que você adquire no dia a dia, né, se esforçando. Tratando sabedoria, a sabedoria que eu vou me referir, não só colocando em ponto a sabedoria, dessa sabedoria espiritual. Eu vou tentar englobar a sabedoria no seu modo geral, né? Vou tocar em vários pontos para que você tenha ideia o que é sabedoria, conhecimento e entendimento. E isso é fundamental para a nossa vida. Existem pessoas que não têm a sensibilidade de compreender, de compreender o que é buscar sabedoria. Buscar sabedoria de Deus, amado. A Bíblia diz assim: quem tiver caneta, por favor, vai anotando. Vai anotando para o teu próprio ajuda, né? Vai anotando para a tua própria ajuda. Lá em Tiago, apóstolo Tiago, né? Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: ora, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, e se lhe é dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Amado, Tiago, apóstolo Tiago, ele tinha uma sensibilidade para compreender aquele povo daquele lugar, né? E o povo daquele lugar, ele admirava o apóstolo Tiago. Por quê? Porque o apóstolo Tiago tinha uma sabedoria divina. Ele sabia muito bem liderar aquele povo, ele sabia muito bem aconselhar. Ele era tão assim sábio em tudo que ele expunha, que ele usava de sabedoria. E a sabedoria que ele foi ali passar para aqueles irmãos, é a sabedoria de se comportar diante das situações existentes no dia a dia. Porque as pessoas não tinham entendimento o que era se portar com sabedoria diante da casa de Deus, mas também não tinha sabedoria do que era se portar diante da presença dos homens. Então Tiago, na sua sabedoria, ele disse assim: ó, peraí, meus irmãos, vigiai aí, ó, fica com o pé no chão, fica calminha, fica atento, eu vou dizer para vocês. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria para quê? Ele abriu o leque? Não, sabedoria para ganhar dinheiro, sabedoria para trabalhar, sabedoria para plantar, sabedoria para colher, sabedoria para orientar. Não, ele explicou ali, era uma sabedoria geral. Ele não quis dispor uma sabedoria somente espiritual, ele quis abranger a sabedoria, porque aquele povo ele tinha sede de ser uma bênção diante de Deus, mas ele não sabia se importar para receber aquilo que Deus queria. Por quê? Porque eram pessoas afoitas, pessoas, sabe, que eram desesperadas para aprender as coisas de Deus, que eram pessoas que tinham muita sede. E Tiago disse: calma, irmão, se alguém de vocês aí tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele a todos dá liberalmente. Ou seja, Ele libera do tamanho que você quiser sabedoria, Ele libera. Mas peça com fé, meu irmão, não duvidando. Por quê? Porque da mesma forma que os irmãos pediam e eram orientados pelo apóstolo Tiago, eles colocam no teu coração dúvida. Eu já disse, amado, que a dúvida é prima da palavra não sei ou talvez. A palavra não sei talvez é você afirmar que a coisa vai dar muito mais errado do que certo. Olha, amanhã cedo eu vou acordar e vou procurar um emprego, mas não sei se eu vou conseguir. Você está afirmando muito mais que não vai conseguir pela expressão da sua palavra dita pela sua boca,
do que vai conseguir. Não, amanhã cedo eu vou acordar cedo, eu vou lá naquele emprego lá, e vou fazer uma ficha lá, eu vou aguardar que vai dar tudo certo. Então você está colocando que vai dar muito certo, que a probabilidade de dar certo é mais certo do que dar errado. A Bíblia, amada, ela diz assim, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Por quê? Porque nas nossas palavras, nós colocamos o será, ou a dúvida, não sei, pode ser, talvez. E todos os homens de Deus, quando trabalhavam segundo o que queriam diante de Deus, ele afirmava com inteligência, ele usava sabedoria. Porque que lá em Provérbios, toda a Bíblia, amada, ela é concordância. Existe um verbo no dito da teologia, a teologia hermenêutica, que é a interpretação de toda a palavra de Deus, diz assim, que todo texto tem que ter contexto, para não haver pretexto. Por quê? Porque havendo pretexto, é formação do início de uma heresia. Ou seja, vai arrumar várias desculpas para aplicar no texto, mas quando o texto não tem o contexto daquilo que o texto diz, vira um pretexto para heresia. Tome muito cuidado, porque isso aí já foge da sabedoria. A pessoa já passa a não entender aquilo que está expondo. Existe, chamado, palavra da Bíblia, que devemos tomar muito cuidado com quem prega e como prega. Certa vez eu fui convidado para ministrar a palavra de Deus. E os irmãos estavam muito afoitos lá, estavam tudo desorganizado. Aí eles nem fizeram caso que era eu que ia pregar à noite. Nem fizeram caso. E eu tranquilo, eu nunca fui de ficar, eu vou pregar, não. Eu sempre fui pé no chão, sempre fui tranquilo. Aí me deram a oportunidade. O irmão aí está com a oportunidade, né, para dar uma saudação. Eu falei, bem. Aí eu disse assim, a palavra, mano, em Filipenses 4,13. Né? Todo texto tem que ter contexto, para não haver pretexto para heresia, para mentira. Eu disse assim, o que o apóstolo Paulo disse? Como que é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E as pessoas estão acostumadas a pregar esse texto sem o contexto, sem o anticontexto, amado. É antes daquele texto que você leu, e contexto é depois do texto que você leu. Entendeu? Contexto é antes do texto e depois do texto. E não estavam preocupados em aplicar o contexto do texto. Então ele estava lá explicando. Paulo disse, e eu entendi o que Paulo disse. Aí os irmãos, depois que eu expliquei, que muitas vezes nós trazemos um texto de Filipenses 4,13. Meu irmão, tá complicado lecionar hoje, viu, irmão? Vamos vigiar mais aí, vamos estar em espírito de oração para que possa dar continuação, para não ficar meio travado aqui. Então Paulo, ele explicou a palavra, eu expliquei a palavra para os irmãos lá, os irmãos compreenderam. Aí depois de muito tempo, alguns irmãos daquele igreja procuram, nossa, então Paulo está aquele que me fortalece, era aquela forma, eu não sabia, irmão. Eu achei que era para receber bênção, eu achei que eu estava, sabe, precisando de alguma coisa, mas eu posso todas as coisas, eu vou prosperar, e vai dar tudo certo, e eu vou passar por essa e tal. Não, irmão. Aí eu expliquei a situação do contexto, o que diziam, ou seja, falta de sabedoria naquilo que se expõe, falta de sabedoria, de entendimento, por não conhecer aquilo que está escrito. Existem muitas pessoas, amados, hoje apanhando feio no Evangelho, porque não está preocupado em compreender texto completo. Estão preocupados em compreender texto isolado. Texto isolado, né? É muito mais fácil compreender texto isolado, que é um texto que traz uma palavra de bênção. Então as pessoas, opa, só alegria, só maravilha. E a Bíblia, amado, ela tem que ser compreendida de uma forma geral. Não tem que isolar texto para entender ou para abençoar a minha vida, a vida de outro, sendo que não vai ser abençoado porque não está de acordo com aquilo que está escrito. É delicado. E sabedoria, amado,
Nós podemos, eu gosto muito de citar a vida do apóstolo Paulo, Tiago, Salomão, que são homens que tinham uma sabedoria espetacular, né? Certa vez o apóstolo Paulo chegou na igreja de Coríntios, uma igreja muito requisitada em matéria de conhecimento de amplas cidades e mundos afora, porque conhecia que a cidade de Coríntios era uma cidade poderosa na sua matéria grana, né, dinheiro. E ele chegou lá e ele disse assim, porque os irmãos tinham Paulo como se fosse um grande homem, né, um grande sábio, e punha ele como o altar da igreja, né? E Paulo não, peraí. Ele disse assim em 1 Coríntios 2, versículo 2, se não me falha a memória, ou 2:1. E eu, irmãos, quando cheguei a ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não vim ter sublimidades de palavra ou de sabedoria. Muitas vezes, amado, o erro daquele que diz conhecer a Deus é querer expor para fora, para o outro ver a tua notoriedade, a tua sabedoria, a tua capacidade, para o outro o exaltar. Ó, Riviera, como você prega bem, que conhecimento amplo você tem, como você tem algumas dicas, algumas palavras no hebraico, no grego, no aramaico, no inglês, no espanhol. Nossa, maravilha! Aí o Riviera, por imprudência, ou por não ter um alicerce segundo a sabedoria divina, aí eu até aceito, amém, irmão, Deus abençoe, bênção pura, glória a Deus. Aí dentro de mim vai começar a criar uma vaidade, porque aquela exaltação vai encher o meu ego, e eu daqui a pouco vou estar que nem um Zé Mané, vou estar caído, vou estar fracassado, vou estar entristecido, vou estar amargurado. Por quê? Porque eu deixei que a glória de Deus fosse minha, não de Deus. Eu reconheço, mano, que eu sou um pregador sim, tenho conhecimento sim, sei o que falo sim, mas eu não bato no peito dizendo, eu tenho uma força, eu sou poderoso, eu sei muito, não, mano, porque eu já aprendi muito com a vida, já apanhei muito da vida, sabe por quê? Por causa de coisas assim que costumava acontecer no meu passado, só que eu aprendi, peraí, Deus tem que ser exaltado. O que diz lá em 1 Coríntios 10:31? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Quando a pessoa tem a consciência, que a sabedoria, que o entendimento, que a compreensão é tudo manifestação da grandeza e da graça de Deus para o seu dia a dia, seja ele qual for, amado, seja ele para administrar sua casa, para administrar seu filho, para administrar sua empresa, para administrar o seu trabalho, seu salário, amado, faça tudo como você é de Deus, tudo que você tem que conhecer de Deus. Senhor, a minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha renda é do Senhor, tudo que é meu é do Senhor. Sabe por que às vezes a gente não conquista tantas coisas? Porque tornamos meu. O carro é meu, a casa é minha, o dinheiro é meu, a família é minha, tudo é meu. Eu aprendi com um grande pregador, Mike Murdock, grande pregador, que nós devemos a cada dia falar, Senhor, obrigado por tu me emprestar. Isso é sabedoria para não dizer e encher o teu ego daquilo que você tem, ou daquilo que você pode, ou daquilo que você conquistou. Quando você diz, Senhor, obrigado por tu me emprestar o carro, obrigado por tu me emprestar uma casa, obrigado, então você está dizendo, Senhor, tudo é seu. Tudo é seu, Pai. Eu sou teu, meu salário é teu, minha casa é tua, tudo que eu tenho é seu. Maravilha, Senhor. O que vai acontecer? Quando nós aprendemos a cada dia a praticar isso, Deus vai abrir as janelas dos céus. Deus vai fazer com que você tenha cada dia mais. Deus vai fazer com que eu e você prospere cada dia mais. Por quê? Porque tudo que Deus permitir você ter, você vai falar, peraí, é de Deus. Obrigado, Senhor, por ter essa condição, por ter esse conforto, por adquirir. Obrigado, Senhor, tu me permitiste. Obrigado, mas não é meu, é teu. Essa sabedoria que Deus quer manifestar na minha e na tua vida. Existiu várias vezes
Você sabe que a igreja de Cristo, ela sempre foi comportada de rebelião, de soberba, de exaltação. Ela sempre foi, toda igreja sempre tem. E a igreja que não tiver esses problemas, essa igreja não existe. Essa igreja está no céu. Que toda igreja no mundo todo tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem os seus calcanhares que atrapalham demais, tem os famosos calcanhares de Aquiles, que não pode ser tocado, que explode. E Tiago disse lá em Tiago, capítulo 4, versículo 11, ele disse assim: irmãos, ele falou para a igreja de Cristo, pessoas que tinham uma entrega e professavam Jesus como seu único Salvador. Ele dizia: irmãos, não falei mal um do outro. Falta de sabedoria, falta de entendimento e falta de conhecimento. Irmãos, não falei mal um do outro. Porque quem fala mal do seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E quem julga a lei já não é observador da lei, mas juiz. Ao só, irmãos, juiz e legislador, aquele que pode salvar e também fazer perecer. Quem é você para ajudar o seu próximo? Sabe o que é isso? Pessoas que estavam dentro da casa de Deus, mas não tinham um relacionamento íntimo com Deus e tampouco com o seu próximo, congregando junto. Se você, porventura, tiver comunhão com o teu irmão e o teu irmão não tiver comunhão contigo, fica tranquilo que isso aí, infelizmente, acontece muito nas igrejas. Pessoas que se julgam ser muito mais do que você, é normal acontecer. Eu já adquiri costa larga, mano. Eu já adquiri costa larga. Não é qualquer ofensinha que eu desanimo, não é qualquer tapa que eu desanimo, não é qualquer atirada que eu caio. Já adquiri costa larga. Já aprendi a lidar com certas situações. E muitas vezes o que falta para nós aqui, ó, é adquirir sabedoria para suportar as adversidades que acontecem no dia a dia. A adversidade, amado, é a que sempre se manifesta em nossas vidas. Pode aparecer por quê? Para nos dar entendimento, para nos fazer amadurecer e para nos fazer conhecer quem é e quem não é, que fala a mesma língua, que tem o mesmo Deus que você. A adversidade é para isso. Se você está em Deus, e você está convicto que está em Deus, que está procurando fazer aquilo que Deus se agrada, com humildade, com perseverança, com santidade, com oração, com fé, com luta, suportando a adversidade, que faz parte da vida do homem, que tem da pessoa em si, que serve a Deus. E se você tem esse sentimento, e está vendo que as pessoas estão se levantando contra, essas pessoas têm sabedoria. Essas pessoas não têm temor a Deus. Essas pessoas não têm a mesma visão de alcançar a sabedoria que você está buscando. Então você vai ter que bater de frente, não. Se bem que existem pessoas que têm que ser repreendidas na lata, assim, ó. Tem que ser repreendido na lata. Já aconteceu comigo. Eu fui obrigado a repreender na lata. Porque estava mostrando uma soberba, conhecendo o Evangelho de Cristo. Quando a pessoa se exalta, mano, sabe? Se mostra superior a você, conhecendo o mesmo Deus que você tem que ser ousado e repreender ele, a pessoa em si, seja quem for. É lógico, você não vai lidar com liderança, porque o liderança tem que ser submisso e deixa que Deus age. Mas em matéria de irmãos que comungam com você, se levantar, se exaltar, se soberbecer, se achar que você não é nada, repreenda, se você estiver em Deus. O que o apóstolo Paulo, amado, disse em Efésios capítulo 6, versículo 3? Ele disse lá: se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, never, nada, em inglês, né? Engana-se a si mesmo. Está sendo tolo, está sendo medíocre.
Está servindo a Deus em vão. Não tem o conhecimento da plena santidade, da plena verdade, do pleno cumprimento da palavra. Né? Pessoas que batem no peito, eu sei, eu sou, eu posso, eu entendo, eu domino, eu faço isso e aquilo. O apóstolo Paulo disse, não sendo nada. E quem era o apóstolo Paulo, irmão? O apóstolo Paulo era a pessoa magistrada, era a pessoa que tinha um curso superior, era a pessoa que tinha domínio sobre qualquer situação em matéria de linguagem terrena. Estudado, capacitado, sábio. Ele dizia, se alguém cuidar ser alguma coisa não sendo nada, engane-se a si mesmo. Sabedoria, amado, não condiz com matéria de estudo, de riqueza. Sabedoria condiz com o que a pessoa mostra ser internamente de bom, de valor. Se não mostra, condiz ser o que é por dentro, sincero, humilde, leal, fiel, obediente, agradável, sabe? Então você sabe que isso é sabedoria. Glória a Deus. Mas se você não condiz com pessoas assim, você tem que fazer o quê? Dar seta à esquerda e sair de perto. Porque infelizmente, amado, existem pessoas extrapolando em matéria de se julgar ser aquilo que não são. Entendimento e sabedoria, amado. Primeiro você adquire sabedoria. Agora estou entendendo, estou sábio. Aí você vai conhecer, para depois entender a regra do texto lá em Provérbios 2,6. Sabedoria, entendimento e conhecimento. Você não vai conhecer sem entender. Primeiro você vai entender, para depois conhecer. Deus quer fazer com que nós se torne uma igreja forte. Olha o vento que está aí para soprar, para querer assoprar a igreja. Olha o vento que está aí. É irmã recebendo a revelação, é irmão sonhando, acontecendo. Está todo mundo já sábio. Está todo mundo já entendendo. Está todo mundo procurando, sabe? Meu Deus. Glória. Aleluia. Amados. Oh Deus, repreende esse mal em nome de Jesus. Toma cuidado, irmão. Sabe por quê? Que acontece isso? Meu Deus, está me atrapalhando, irmão. Ô irmãozinho, por favor, dá para você ficar quietinho para mim? Está ensinando, por favor? Então, meu irmão, as coisas têm que acontecer dessa forma. Então, tratando de revelação, Deus está dando sabedoria, entendimento e conhecimento para conhecer o que o diabo está querendo armar para conosco. E o que acontece? Muitos já sabem o que tem que fazer, santificar, orar, buscar, interceder para a vida do pastor, interceder para a vida dos obreiros, interceder para a vida do pregador, das irmãs, dos irmãos, mas estão fazendo o quê? O culto especial que é tido para aprender a palavra de Deus, não porque o Riviera está pregando, mas porque a palavra está ensinada. Era hoje, era o culto X, para buscar sabedoria, para entender e conhecer. E as pessoas estão desapercebidas. Louva a Deus por cada um que aqui está. Eu estava muito feliz, porque parecia, pelo que eu estava vendo, que a igreja estava entendendo o propósito de Deus, né, nos ensinamentos. Eu olho a igreja hoje e já fico meio chateado, né? Porque a igreja não vai descer, porque os irmãos se acomodou, porque os irmãos parou. Ou será que estão julgando? Não é o Riviera que vai estar lá, porque ele vai estar em São Paulo e provavelmente não vai chegar. Provavelmente vai ter que ser o pastor, vai ter que ser o presbítero Silva, vai ter que ser o pastor, vai ter que ser algum irmão. Para trás de mim, soberba, para trás de mim, diabo, em nome de Jesus. Nós temos que acreditar no Evangelho, acreditar no vaso de Deus. Ninguém aqui é mais que ninguém. Eu tenho por isso. Eu tenho bem certo isso, amado. Que para você adquirir sabedoria, conhecimento e entendimento, é você orar.
orar, humilhar, buscar a voz de Deus e ouvir a palavra. Se não entender isso, se não tiver esse propósito de entender o que é que Deus quer para nossas vidas, nós estamos buscando a Deus em vão. A Bíblia diz no em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede o quê? Cumpridores do Evangelho, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Se eu prego, os irmãos pregam o Evangelho de Cristo, e vocês, amados, só ouvem e não cumprem, você está invalidando aquilo que foi pregado para você e para mim, né? Se eu estou ouvindo a palavra e estou tendo a palavra como nada, é lógico, amado. Abre parênteses aí. Tem pessoas que vão pregar o Evangelho que você não vê estrutura nenhuma como pregador. Tem pessoas que vão ensinar a palavra, mas não sabem ensinar nada de palavra. Isso é bem nítido, é claro, irmão. Tem pessoas que vão querer falar de Deus, mas não tem Deus na vida. Isso é bem claro também. Isso é bem claro, irmão. Mas nós devemos ter o quê? O Espírito Santo para entender o que é Deus e o que não é Deus. E como que eu adquiro essa graça? Buscando, aprendendo, lendo. Se você buscar ler a palavra de Deus, não tem sabedoria, Senhor, está difícil para mim, Senhor. Eu não estou compreendendo a tua palavra. Manifesta-te em minha vida para que eu possa compreender qual é o propósito da tua palavra em minha vida. Existem pessoas que se humilham de tal forma que alcançam tal bênção da parte de Deus, conhecimento. Eu, quando me converti, eu não entendi a Bíblia, né? Eu, quando comecei a pregar, ninguém queria me ouvir. Mas eu coloquei no coração uma coisa: desejo de aprender, desejo de buscar sabedoria. Foi que nem foi lido, né? Em Tiago 4,11, em Tiago 1,5. Falta de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Pedi com fé, não duvidei. E a cada dia busco mais. Para quê? Para o meu crescimento. Eu, por exemplo, eu tenho uma liderança. Eu tenho uma liderança porque eu prego o Evangelho. Então eu atraio pessoas a ouvir aquilo que eu falo. Eu tenho uma liderança hoje, por quê? Porque eu ensino o Evangelho. Porque eu atraio pessoas a ouvir o que eu ensino. Então é uma liderança que eu tenho exercido. E essa liderança que eu tenho exercido não foi dada do dia para a noite. Foi buscando, foi gemando, foi buscando, foi gemendo, foi batendo, foi pedindo. Só que durante a minha caminhada no Evangelho, eu tropecei e caí muitas vezes, incontáveis vezes. Incontáveis vezes. Sabe por quê? Porque quando você não alcança ajuda, você não tem suporte para se manter de pé. Mas quando você alcança ajuda no nome do Espírito Santo, ajuda de pessoas que têm a mesma fé que você não cai facilmente. Não é isso que diz a palavra de Deus, né? Que uma corda dobrada em dois dificilmente se quebrará. O irmão andando sozinho não vai adquirir sabedoria, não vai ter estrutura, não vai suportar. Mas se tiver alguém para ajudar, alguém para aconselhar, alguém para abrir o entendimento, amado, vai para frente. Vai começar a ter maturidade. Vai começar a construir um bom alicerce. Quer entender? Busque a Deus. Quer entender? Creia que Deus vai te fazer entender. E aí vai ser uma bênção, amado. Deus só quer o melhor para você. Amados, já é 9h10, né? Eu vou parar por aqui. Semana que vem eu vou me preparar mais para que eu possa contar com os que aqui já estão e eu possa contar com a boa vontade daqueles que estão em casa e não vieram hoje, né? Em nome de Jesus, amados. Fique com Deus, Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.